Fala aí galera, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas. Estamos com mais um vídeo, mais um da série aqui, Lei Seca da Constituição. Está fazendo a leitura de toda a Constituição, trazendo todos os capítulos, os artigos, incisos, parágrafos, enfim. Uma leitura da Constituição, e aí nós estamos dando uma pontuada em alguns objetos, são alguns pontos que a gente entende que pode ser questão de prova. Então, de modo a facilitar a sua compreensão aqui da nossa lei, nós estamos trazendo alguns exemplos, algumas situações hipotéticas, né, de exemplificação daqueles pontos que a gente entende que pode ser questão de prova, tá bom? Então vamos estar trazendo para você a leitura, continuação, na verdade, da leitura. Nós já estamos no encontro 17º, se não me engano, 17º vídeo da série aqui da Constituição, e nós vamos nesse vídeo falar sobre as funções, falar um pouquinho do Supremo Tribunal Federal. Antes, inscreva no canal, deixe um like no vídeo e compartilhe com os seus amigos aqui nas suas redes sociais, que ajuda muito no crescimento do nosso projeto. Vamos lá? Vamos ao PDF. Já é tradicional, a gente está trazendo aqui a lei seca, né? A leitura integral aqui, né? da Constituição. Nós vamos falar então aqui do Supremo Tribunal Federal, que está na função da Justiça, né, do Poder Judiciário, seção 2 do Supremo Tribunal Federal. Aqui nós vamos ao artigo 101, que diz que o Supremo Tribunal Federal compõe-se de 11 ministros escolhidos entre cidadãos com mais de 35 anos, né, e menos de 70 anos de idade, tá bom? Notável saber jurídico e reputação ilibada. Observe que aqui não necessariamente diz que ele precisa ser graduado em direito. Aqui na principal, aqui diz que ele precisa ser brasileiro, né? Ter entre 35 e 70 anos de idade e notável saber jurídico e mais reputação ilibada. Isso quer dizer que ele tem que ser uma pessoa correta, justa, não ter problemas com a justiça, tá bom? E é redação dada pela Emenda Constitucional 122 de 2022, tá bom? Parágrafo único. Os ministros do Supremo Tribunal Federal serão nomeados pelo Presidente da República depois de aprovado a uma escolha, né, pela maioria absoluta do Senado Federal. Tá bom? Então, o que acontece? O presidente faz uma escolha, né, faz uma seleção, escolhe um nome. Esse nome ele é apresentado ao Senado Federal, que vai fazer uma aprovação, um debate, vai fazer uma sabatina com ele, e aprovado, ele será então ministro da Suprema Corte. Artigo 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal principalmente a guarda da Constituição, cabendo. Então, o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição, dessa lei que a gente está lendo aqui. Então, todas as leis serão submetidas, né, avaliada, questão de constitucionalidade comparada para ver se segue. Então ele é o guardião da Constituição. Então vamos lá, cabendo então aqui ao Supremo. Vamos lá. Processar e julgar originalmente. Vamos lá. A linha A. Ação direta de inconstitucionalidade de lei, ato normativo federal ou estadual, e ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. Redação dada pela Emenda Constitucional número 3 de 1993. Então, todas as leis, se no caso for judicializado, né, for questionado a questão da constitucionalidade da lei ou do ato, seja ela federal, estadual, até mesmo municipal, ela é analisada, né, pelo Supremo Tribunal Federal, dizendo se aquela lei ela é ou não constitucional, tá bom? B. Nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente e os membros do Congresso Nacional serão os próprios ministros e o Procurador-Geral da República, né?
Portanto, aí cabendo então ao STF fazer esse julgamento. C. Nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidades, os ministros de Estados e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica das Forças Armadas, os comandantes das Forças Armadas, ressalvado o disposto no artigo 51, inciso 1º, os membros dos tribunais superiores e os tribunais de contas da União, chefe de missão diplomática em caráter permanente, redação dada pela Emenda Constitucional de número 23 de 1999. A linha D. O habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores, o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das mesas da Câmara do Senado e da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Ministro do Supremo Tribunal Federal. A linha E. O litígio entre Estados estrangeiros ou organismo internacional e a União, o Estado, o Distrito Federal e ou território. F. As causas e os conflitos entre União, Estados, e o Distrito Federal e ou entre outros entes, né? E outros, inclusive as respectivas entidades da administração direta, são, portanto, tratados pelo Supremo Tribunal Federal. A linha G. A extradição solicitada por um Estado estrangeiro também é deliberado pelo pelo Supremo Tribunal Federal. Aqui nós temos essa linha H e I que foram revogados aqui na lei, você lendo aí você vai encontrar. E aqui nós temos uma nova redação da linha I, redação dada pela Emenda Constitucional 22 de 1999, que diz que o habeas corpus, quando o coautor for Tribunal Superior ou quando o coautor for ou paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição, é uma única instância. Então a galera aí que for julgado lá pelo Supremo Tribunal Federal, ele vai então estar sujeito aí então às normas, né, à jurisdição em única instância. Redação dada pela Emenda Constitucional 22 de 1999. No caso seria uma espécie de desvantagem, né? A linha J. A revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados também são lá feitas pelo Supremo. A reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade e suas decisões. M. A execução de sentença nas causas de sua competência originária, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais. N. A ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados e aquela em que mais da metade dos membros dos tribunais de origem estejam impedidos ou seja diretamente ou indiretamente interessados. O. Os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e qualquer tribunais entre tribunais superiores ou entre estes e qualquer outro tribunal. Portanto, aí cabe ao Supremo, né, deliberar e decidir. P. O pedido de medida cautelar de ações diretas de inconstitucionalidade. Q. O mandato de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, da mesa de uma das casas legislativas do Tribunal de Contas da União e em um dos tribunais superiores ou do próprio Supremo Tribunal Federal. R. As ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público, redação dada aí pela Emenda Constitucional 45 de 2004. Julgar
em recurso solidário. A linha A, habeas corpus, mandato de segurança, habeas data e o mandato de injunção, decididos em única instância pelos tribunais superiores, sem denegatória de decisão. E B, crimes políticos também são tratados pelo Supremo. Inciso 3. Julgar, mediante recursos extraordinários, as causas decididas em única ou última instância quando decisão de recorrida. Então aí o processo vai transcorrer ao longo de todo, né, desde os tribunais estaduais, o tribunal, o STF fica ali como última instância, né, de recurso. A linha A, contrariar dispositivos da Constituição. B, declarar inconstitucionalidade que trata de tratado ou lei federal. Julgar válida lei ou ato governo local contestando em face à Constituição. E ainda julgar válida lei local contestada em face à lei federal, incluindo pela lei constitucional, pela emenda constitucional 45 de 2004. Então, todos esses embargos, essas ações são julgadas, decididas pelo Supremo Tribunal Federal. Aqui nós temos o parágrafo 1º aqui, que traz a adição de descumprimento de preceitos fundamentais decorrido dessa Constituição será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal na forma da lei, incluído pela transformado, né, em primeiro pela emenda constitucional 3 de 17 de 3 de 93. Aqui nós temos esse parágrafo, esse que foi revogado, e aqui um novo parágrafo 2, em redação dada pela emenda constitucional 45 de 2004, que diz que as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ações diretas de inconstitucionalidade, nas ações declaratórias de constitucionalidade, produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta nas esferas federais, estadual e municipal. Parágrafo 3º. No recurso extraordinário, o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso nos termos da lei, a fim de que o tribunal examine a decisão, a admissão de recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de 2/3 de seus membros. Emenda Constitucional 45 de 2004. Artigo 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade, redação dada pela mesma emenda Constitucional 45 de 2004, vide Lei 13.105 de 2015 vigente. Quem é que pode, então, portanto, fazer a proposição dessas ações? Presidente da República. 2. A mesa do Senado Federal, a mesa da Câmara dos Deputados Federal, a mesa da Assembleia Legislativa ou Câmara Legislativa do Distrito Federal, governador de Estado ou do Distrito Federal, Procurador-Geral da República, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, partido político com representação no Congresso Nacional, também pode confederação sindical ou entidade classe em âmbito nacional. São as instituições, os entes que podem propor, então, uma ação direta de inconstitucionalidade ou ação declaratória de constitucionalidade. Ou seja, tem uma lei, alguém está questionando, então essas autoridades, esses órgãos, essas instituições podem, então, pedir a manifestação do Supremo Tribunal Federal para que ele possa se posicionar sobre a questão constitucional daquele ato normativo, legislação, lei no caso. Parágrafo 1º. O Procurador-Geral da República deverá ser previamente ouvido nas ações de inconstitucionalidade e em todos os processos de competência do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, todas as ações impetradas no Supremo Tribunal Federal, ela é direcionada para a Procuradoria-Geral da República, que tem a manifestação do Procurador-Geral, né, para que possa dar prosseguimento àquela ação.
aquele processo. 2. Declarada a inconstitucionalidade por omissão do mérito, da medida medida para tornar a eficácia normativa constitucional, será dada ciência ao poder competente para a adoção de providências necessárias e em se tratar de órgão da administração para fazê-lo em até 30 dias. 3. Quando o Supremo Tribunal Federal apreciar a inconstitucionalidade em tese de norma legal ou ato normativo, se dará previamente o advogado-geral da União que referirá o ato do texto impugnado. Aqui nós temos esse parágrafo que foi revogado e aqui nós vamos para o artigo 103A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de 2/3 de seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento na forma estabelecida em lei. Isso é incluído pela Emenda Constitucional 45 de 2004, vide Lei 11.417 de 2006. Parágrafo 1º. A súmula terá por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de normas determinadas acerca de quais haja controvérsias atuais entre órgãos judiciários ou entre estes e a administração pública que acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre questões idênticas. Ou seja, está tendo uma série de demandas, ou seja, a prefeitura de tal criou uma lei, ela é inconstitucional, e aí outras criaram leis semelhantes, né? E para evitar essa judicialização de algo similar, o que vai? Eles criam uma súmula, né? Essa súmula vai determinar que aquilo, né, ou algo parecido com aquilo não é, e aí automaticamente o que passa a valer é a súmula e não precisa ser analisado o mérito de mais uma ação similar. Então ele já meio que resolve ali um par de problemas similares. Parágrafo 2º. Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a aprovação, revisão ou cancelamento da súmula poderá ser aprovada por aqueles que podem propor ação direta de inconstitucionalidade, incluído pela Emenda Constitucional 45 de 2004. Parágrafo 3º. Do ato administrativo ou decisão judicial que contraria a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá a reclamação ao Supremo Tribunal Federal, que, julgando-a procedente, anulará o ato normativo ou cassará a decisão judicial reclamada e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. Incluído pela Emenda Constitucional 45 de 2004. Aqui nós temos esse artigo, né, B cancelado, e aí nós temos um segundo artigo B, incluído pela redação 61 da Emenda Constitucional 61 de 2009, que traz o seguinte: o Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 15 membros com mandato de 2 anos, admitida uma recondução, sendo, primeiro, o presidente. O Conselho Nacional então é composto por 15 membros, né? 2 anos de um mandato e pode haver uma recondução. Quem são os membros? O presidente do Supremo Tribunal Federal, um membro do Superior Tribunal de Justiça indicado pelo respectivo tribunal, um ministro do Tribunal Superior do Trabalho, também indicado pelo tribunal, um desembargador do Tribunal de Justiça indicado pelo Tribunal Superior Federal,
um juiz estadual indicado pelo Supremo Tribunal Federal, um juiz de Tribunal Regional Federal indicado pelo Superior Tribunal de Justiça, um juiz federal indicado pelo Superior Tribunal de Justiça, um juiz de Tribunal Regional do Trabalho indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho, um juiz do trabalho indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho, um membro do Ministério Público da União indicado pelo PGR, Procurador-Geral da República, um membro do Ministério Público Estadual escolhido entre procuradores da República entre os nomes indicados ao competente de cada instituição estadual, 2 advogados indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, 2 cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada indicado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, tudo via emenda constitucional 45 de 2004. Parágrafo 1º, o Conselho será presidido pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal e, nas suas ausências, impedimentos pelo Vice-Presidente do Tribunal, pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal. Segundo, os atuais membros do Conselho serão nomeados pelo Presidente da República depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. 3. Efetuadas no prazo legal as indicações previstas neste artigo, caberá a escolha do Tribunal Superior Federal. 4. Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura. E é lei. Inciso 1º, zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura, podendo expedir atos regulamentares no âmbito de sua competência ou recomendar providências, incluído pela emenda constitucional de número 45 de 2004 também. 2. Zelar pela observância do artigo 37 e apreciar de ofício ou mediante provocação a legalidade de atos administrativos praticados por um membro do órgão do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los e fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao ato cumprimento da lei, sem prejuízo de competência do Tribunal de Contas da União. Estrela, me ajuda, Cristal! Para aí! Vem pra cá e quieto! Agora! Aqui nós temos essa parte que foram revogadas, né? E aí nós temos o inciso 3º que diz que receber e reconhecer das declarações contra membros do Poder Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por delegação do Poder Público ou oficializado, sem prejuízo da competência disciplinar e correcional dos tribunais, podendo avocar procedimentos disciplinares em curso, determinando a remoção ou a disponibilidade e aplicação entre sanções administrativas assegurada ampla defesa. Redação dada pela emenda constitucional 103 de 2019. 4. Representar o Ministério Público no caso de crime contra a administração pública ou de abuso de autoridade, rever de ofício ou mediante provocação o procedimento disciplinar de juiz e membros dos tribunais julgados há menos de um ano, elaborar semestralmente relatório estatístico sobre processos e sentenças prolatadas por unidades da Federação nos diferentes órgãos do Poder Judiciário. 7. Elaborar relatório anual propondo as providências que julgar necessárias sobre a situação do Poder Judiciário no país e as atividades do Conselho, qual deve integrar mensagem do Presidente
do Supremo Tribunal Federal a ser remetida ao Congresso Nacional por ocasião de abertura da sessão legislativa. Parágrafo 5º. O ministro do Supremo Tribunal Federal de Justiça exercerá a função de ministro corregedor. A função de ministro corregedor e ficará excluído da distribuição de processos do tribunal, competindo-lhe além das atribuições a que forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura a seguinte: primeiro, receber reclamações e denúncias de qualquer interessado relativa a magistrados e aos serviços judiciários. 2. Exercer função executiva no Conselho de Inspeção e Correção Geral. 2. Requisitar e designar magistrado, delegando-lhe atribuições e requisitar servidores e juízes ou tribunais, incluindo no Estado, Distrito Federal e Território, junto ao Conselho oficiarão o Procurador-Geral da República e o Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Parágrafo 7º. A União, inclusive no Distrito Federal e nos territórios, criará ouvidorias de justiça competente para receber reclamações e denúncias de qualquer interessado contra membros do Poder Judiciário ou contra seus serviços auxiliares, representando diretamente pelo Conselho Nacional de Justiça, ambos vide emenda constitucional 45 de 2004, falando, portanto, aqui, trazendo para você um pouco aí sobre as funções, ações do Supremo Tribunal Federal. Você está curtindo a nossa série de aulas? Não esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos nas suas redes sociais. Na próxima aula continuaremos com a leitura aqui da nossa Constituição. Até lá.